No tengo nada, nada que esconder, mi vida transparente es. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renueva mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura transparentes me halagabas y agradecer mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. De entonces Él calmó mi ansiedad, de entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Que o Senhor venha abençoá-los poderosamente, que a graça do Senhor esteja presente sobre as suas vidas desde agora e para sempre. Hoje estamos a dia 29 de junho do ano 2026. Estamos a um dia de finalizar o mês. Um dia e o mês vai acabar. Agradecidos ao Senhor por um novo dia, agradecidos ao Senhor também por um novo ano de vida, agradecidos ao Senhor por poder completar mais um aniversário. Gratos ao Senhor. Bom dia, nosso irmão Vilberto, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, junto com a sua esposa, filhos. Que Deus abençoe suas vidas. Nosso irmão Pastor Vicente, na cidade de Montevidéu, bom dia.
Que Deus venha abençoar sua casa, sua família, sua esposa, a congregação. Que Deus venha derramar das mais infinitas bênçãos sobre as suas vidas, assim como também sobre nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, junto com seus filhos. Que Deus venha abençoar os seus filhos, seus netos, que a graça do Senhor esteja sobre sua casa, desde agora e para sempre, e que este possa ser um dia realmente abençoado. Que Deus venha abençoá-la com toda a sua graça. Gratos ao Senhor por este novo dia de vida. Agradecidos ao Senhor por poder estar aqui, agradecidos ao Senhor por poder compartilhar a palavra do Senhor. Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe os seus filhos, seu esposo, que já está conectado ali conosco também. Que Deus venha abençoá-la poderosamente aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Segunda-feira, estamos começando a segunda-feira, já entrando nos últimos dias do mês de junho, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele nos deu, como Ele tem nos guardado, tem nos levado em segurança, tem nos protegido. Então somos gratos ao Senhor. E nesta manhã queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, que é sobre fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade aos princípios cristãos. Fidelidade com a nossa fé. E por que não dizer também fidelidade com nós mesmos? Que nós possamos permanecer fiéis naquilo que nós queremos empreender e fazer. Tanto tipo de fidelidade, não é verdade? Fidelidade no namoro, fidelidade no casamento, fidelidade numa empresa, até alguns num time de futebol, e por aí vai indo. Mas o mais importante de todo esse tipo de fidelidade é a fidelidade em Deus. A fidelidade no Senhor. E essa fidelidade no Senhor, muitas vezes ela vai nos colocar à prova a nossa fé. E vai nos testar a ver até onde nós podemos chegar. Até onde vai a nossa fidelidade ao Senhor? E por que não dizer até onde vai a nossa fé? Tem uma música de um cantor chamado aqui brasileiro, J. Neto, que começa dizendo bem assim: como está a sua fé? Mas é de fidelidade que queremos falar. Para isto vamos ao livro de Daniel, capítulo número 1 do livro de Daniel, que começa dizendo assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa dos tesouros do seu Deus. E continua dizendo a palavra do Senhor. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens, que não se encontrasse defeito, porém favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Aqui, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai sitiar Jerusalém,
vai conquistar, vai levar cativos a toda Judá para a Babilônia. Não vai ser uma caminhada fácil, desde Jerusalém até Babilônia. E poderíamos dizer que por falta de aviso, não foi por falta de aviso. Profetas se levantaram, entre eles, por exemplo, Jeremias, e foi perseguido, humilhado, maltratado, açoitado, colocado no tronco, num poço, num buraco, numa cisterna, como queira chamá-lo. Tudo isto aconteceu com Jeremias. Porque ele estava trazendo um alerta para o povo. Estava trazendo a palavra de Deus. E essa palavra que vinha do Senhor, como sempre é uma palavra de confronto, como sempre é uma palavra de atenção, de alerta, de nós rever os nossos princípios, de rever a nossa vida, para ver aquilo que está errado e tratar de consertar o caminho. Muitas vezes simplesmente não consertamos os nossos caminhos porque não queremos. Ou por comodismo. Ou porque, como aquele ditado que diz, eu não dou o braço a torcer. Nasci assim e vou morrer assim. E Almir, bom dia, pastor Almir da cidade de Alegrete, que Deus abençoe sua casa, sua família, esposa, filha, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, que Deus venha abençoá-los poderosamente. E ali saiu então uma caravana de Judá rumo a Babilônia. Rumo a Babilônia. Bom dia, nossa irmã Berna. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Berna, da sua filha Valéria, que a graça do Senhor seja sobre sua casa, que repouse sobre o seu lar desde agora e para sempre. Então não foi uma caminhada fácil. Da Babilônia, ou de Judá, de Jerusalém até Babilônia, eram vários quilômetros para caminharem pelo deserto, pelas areias quentes, suplicando muitas vezes por um pedaço de pão ou por um pouco de água, maltratados, empurrados, acorrentados deveriam de ir, e ali também ia um grupo seleto de jovens. Aqueles que Nabucodonosor matou, logo selecionou algumas pessoas para levá-las para a Babilônia, para o cativeiro, para estarem ali prisioneiros dele. E entre eles ia também um grupo de jovens, crianças, que a intenção de Nabucodonosor, de acordo ao que nós lemos da palavra do Senhor, era mudar a mentalidade dessas crianças e desses jovens. Instruí-los, diz a palavra de Deus aqui, que era para ensinar as letras e as línguas dos caldeus. Em outras palavras, iam transformar a sua cultura, as suas crenças. Queriam transformar aqueles jovens que nós acabamos de ler, príncipes de Jerusalém, familiares do rei, da casa real, homens, jovens que se destacavam, que eram inteligentes, que conheciam as letras, que conheciam a ciência, mas também que conheciam
ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a intenção de Nabucodonosor era transformar esses jovens em caldeus, naquilo que eles queriam. Isto é interessante de nós falar e ter presente, porque nos dias que nós estamos vivendo, tem um esforço até, poderíamos dizer, intensivo, sobrenatural, de governos que querem meter em uma cultura ou que querem quebrar alguns princípios cristãos, como, por exemplo, a família. A família, ela não foi criada, neste caso, vamos citar um rei chamado Nabucodonosor, não, ao contrário. Não foi criada por algum estadista, por algum governante, por algum político de renome, não. A família, num parlamento, num senado, numa câmara de deputados, decidiram? Não decidiram. Sim, que tratam de decidir é de destruir a família. Sabe por quê? Porque a família foi e será sempre um projeto de Deus. Então a família é algo que Deus formou. Lá no Gênesis já Deus vai dizer: deixarás a teu pai e a tua mãe, te unirás à tua mulher e serás uma só carne. Vai começar uma nova família. Vai começar uma nova geração. E Deus protege a família. Mas hoje, o que dizer sobre a família? Hoje tem tantas leis que favorecem, por exemplo, a não casar e terem os mesmos direitos. E tantas outras coisas que muitas vezes não podemos falar, mas você entende. Ideologias de gênero, onde vem trazendo e apertando para que nós venhamos concordar ou até aceitar debaixo de uma pressão do Estado. Isso não é somente no Brasil, né, no Uruguai, na Argentina, no Panamá, em diferentes países, não. No próprio Estados Unidos, Israel mesmo. Isto é algo que está sendo impulsionado. É algo global que está empurrando as famílias deixarem a sua verdadeira fé. Aquilo que até ontem era certo, hoje já é errado. E aqueles que não se adaptam ou não se adequam a esse novo sistema são considerados como intolerantes, discriminadores, e por aí vai indo. Homofóbicos, transfóbicos e tantos fóbicos mais que existem hoje. E por aí vai indo. Então essa ideia de Nabucodonosor, ela continua tão viva hoje como no auge da Babilônia. Essa ideia de transformar. Sabe que tem algo interessante? Porque um jovem sai de uma cidade do interior e nas cidades do interior ainda se preserva muito a fé, a família, o respeito. Falando de respeito, o mais interessante de tudo é de que esta mudança cultural que está acontecendo no mundo hoje, também eles dizem que devemos de respeitar a decisão dos outros. Respeitar uma coisa, concordar é outra totalmente diferente. Esse é o grande problema. Então, hoje querem também mudar a cultura
do povo cristão, dos filhos de Deus. Então, a minha pergunta é nesta manhã: até onde nós chegaríamos, suportaríamos a pressão e continuar sendo fiéis a Deus? Até onde nós chegaríamos? Nabucodonosor vai selecionar aqueles jovens, este homem chamado Aspenaz, que já vamos falar um pouquinho dele também, porque este homem tem também uma parte importante. E nós continuamos lendo e vai dizer que o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Veja bem, até na parte gastronômica eles iam serem afetados. Pois os judeus, eles tinham a sua lei. Os judeus tinham determinados alimentos que eles não comiam. Entre eles, o mais popular e o mais conhecido por todos nós era o porco. Então, eles não comiam, era proibido de comer. Hoje estamos debaixo da graça. Ontem, como completamos um ano mais de vida, comemos um lechoncito, pastor Vicente, no forno, em assadinho, frio, picadito. Então hoje podemos, pela graça de Deus. Então estes eram os alimentos que iam darem para aqueles jovens. O vinho do rei, imagina. Agora, diante de toda esta situação, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas veja já o que vai acontecer. A quem o príncipe dos eunucos deu nome, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesassar, e a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Já começaram por aí. Seu nome é a sua identidade, não é verdade? Seu nome é a sua identidade. Nós conhecem pelo nome. Já o primeiro que aquele rei maligno quis fazer foi mudar os seus nomes, arrancar os seus nomes, trazer outra cultura para eles. Já Daniel não ia ser mais chamado de Daniel, ia ser chamado de Beltesassar. Totalmente diferente do seu nome. Agora, qual vai ser a decisão destes 4 jovens? Eles vão se dobrarem ante aquilo que o governo está oferecendo para eles, para que eles possam terem uma vida de comodismo, para que eles não estejam lá nos campos fazendo trabalhos forçados. Agora, qual é a situação destes jovens? Ou nós dobramos a cultura babilônica, ou vamos parar lá no meio do campo com trabalhos forçados, ou por que não pensar também até ser decapitados, mortos, como vamos ver logo as maneiras que tinha Nabucodonosor, estão aqui no livro de Daniel, jogado aos leões, fornalha de fogo, e por aí vai indo as coisas. Já os leões já não foi Nabucodonosor, mas também se deveria de praticar nessa época. Eram mortes terríveis. E eles vão decidirem o quê?
Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e ter eterno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo ao meu senhor o rei, que determinou os teus alimentos e a tua bebida. Pois, por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparências do que nós, jovens, dos demais jovens que são do seu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei? Então disse Daniel a Melisar, a quem o príncipe dos eunucos havia mandado para ali, na verdade, havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, e eu te suplico por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Sabia muito bem o risco que estava correndo aquele homem que estava ali a cargo de Daniel. Agora, o que notamos e encontramos aí é que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Nós temos uma identidade e estamos falando de fidelidade. E fidelidade é justamente isso: não nos contaminar com aquilo que está nos oferecendo o mundo. Não nos contaminar com aquilo que está vindo do mundo. As propostas mundanas, tanto fora como dentro também da chamada Igreja de Cristo, tem propostas mundanas. Hoje até tem alguns que aí quando falam de santidade, também não é no que se diz respeito à maneira de vestir, mas vamos vestir-nos decorosamente. Vamos subir ao púlpito para pregar a palavra de Deus vestidos decorosamente. Hoje tem uma cultura que, olhem, se falamos de respeito, muitos lugares não se respeita mais nem sequer a Deus. Se vemos ministros de louvor vestidos de qualquer maneira, pregadores pregando a palavra de Deus vestidos de qualquer maneira, e não estão honrando a Deus. Pregadoras do Evangelho, mulheres com as suas saias longas, mas ajustada ao corpo, muitas vezes até sensualizando, e por aí vai indo. Tantas coisas que poderíamos falar, mas a fidelidade a Deus vai além de uma aparência. A fidelidade de Deus é algo que nós devemos de ter presente na nossa vida todos os dias. E ser fiel a Deus, custe o que custar. Hoje temos países que são países onde perseguem os cristãos, onde muitos
para permanecer fiéis ao Senhor, entregam a sua própria vida, são decapitados, são torturados. E como desde a época de Nabucodonosor até hoje, nossos dias de hoje, tratam de influenciar na igreja do Senhor e a fazerem falsas promessas, como se fazia na Inquisição, por exemplo. As pessoas confessavam que eram bruxos, que eram isto, e logo mandavam elas para a fogueira ou jogavam nos rios. Me diziam, não, é para salvar a alma. E isso continua ainda hoje. Ainda continua hoje em alguns países. Nega Jesus se tu quer viver. Logo que negou a Jesus, vai ser decapitado, vai ser torturado, vai ser morto. Não vão deixar impunido. E nós aqui estamos alegres, gozamos de uma plena liberdade, ou não tão plena hoje já, porque tem algumas coisas que já se corre risco se se fala nos púlpitos, nos nossos tempos. Mas o importante é não contaminarmos com as iguarias do reino. O importante é não contaminar-nos com os alimentos da Babilônia. É não trazer para dentro da igreja do Senhor a Babilônia. É interessante, não é? Parece até uma frase feita, mas é algo interessante que Daniel, Misael, Mesaque, eles estavam tudo ali em Jerusalém, na Babilônia, perdão. Estavam ali na Babilônia. Mas nenhum deles se contaminou com a Babilônia. A Babilônia não logrou entrar neles. Não logrou entrar neles. Não teve essa força, não teve esse poder, porque a presença de Deus na vida deles era algo mais forte. Mais ainda, a fidelidade que eles tinham a Deus era mais forte do que a Babilônia. Como está realmente a nossa fidelidade ao Senhor? O empregado público que quer ser subornado, mas serve ao Senhor. Como está a sua fidelidade ao Senhor? Vai receber o dinheiro da corrupção ou não? É cristão? É um filho de Deus? Como estão os seus princípios? Como está a sua fidelidade? Tesoureiros, como está a sua fidelidade? Como está a nossa fidelidade a Deus? Se somos fiel a Deus, seremos fiel aos homens também. Se somos fiel a Deus, não vamos nos contaminar com toda esse grande tsunami, poderíamos dizer, maligno que tem se levantado no mundo, transformando mentes, transformando corações, mas que não pode dar a salvação da sua alma. Então, como está realmente a sua fidelidade na presença do Senhor? Sabe, nós poderíamos falar de um homem que ele usou uma estratégia e que mudou realmente, mudou o cristianismo. Mudou o cristianismo. Verdade, pastor. Tanto esses jovens, Daniel e seus 3 amigos, são um grande exemplo para nós.
um grande exemplo para nós e de como o próprio Deus os libertou. Como o próprio Deus os livrou da maldade dos diferentes reis que logo eles passaram. Como Deus livrou a cada um deles. Perdão, como Deus os guardou e os livrou pela sua fidelidade. Agora este homem também, o eunuco, que tinha que dar a comida para este jovem, que tinha que alimentá-los e cuidá-los, ele arriscou também a sua própria vida. Ele foi um homem de coragem. Ele teve coragem. Ele não era somente ele, senão toda a sua família, pai, mãe, irmãos, poderiam ser mortos por desobedecerem uma ordem direta do rei. Além disso, eles estavam ali junto com todas aquelas pessoas ali, que estavam ali no meio deles, que poderiam também, alguns daqueles outros jovens, denunciá-lo ao rei mesmo. E por aí vai indo. Mas aquele homem decidiu ser fiel também. Mesmo estando na Babilônia, mesmo estando contaminado com a cultura babilônica. Mas ele decidiu isso. Que nós possamos, sim, não nos contaminar com aquilo que o mundo está nos bombardeando. O mundo hoje está mudando a todo dia. Ideologias por todas partes. Teve um aí que até, felizmente, creio que não prosperou muito, que foi a dos Teriam, não sei bem como é que se diz, não é daqueles que se sentem cachorro, se sentem gato, se sentem leão. Não prosperou muito. E por aí vai indo. Ideologias de gênero, ideologias políticas, doutrinação nos colégios, que falar das universidades. Sai um jovem de uma cidade do interior e vai para uma universidade, e se ele não for fiel aos seus princípios e, sobretudo, fiel ao Senhor Deus, ele vai ser totalmente influenciado pelo ateísmo, por visões políticas diferentes daquelas que ele tinha aprendido na sua casa, no seu lar. Outras religiões, e por aí vai indo. Teve um homem no século IV, no ano 300 e pouco do cristianismo, que ele criou uma grande reviravolta no cristianismo, e esse foi Constantino. E longe de ser bom, foi algo maligno. Os cristãos, eles vinham sendo perseguidos, e a igreja ia crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E os imperadores romanos matando, e cada vez crescia mais o cristianismo. De repente vem Constantino. E Constantino vai dar total liberdade de culto. E aí então começam os debates, começam os problemas, começa isto, começa aquilo. Mas resumindo, Constantino vai ser batizado depois que morre. Ele supostamente tinha se convertido ao cristianismo, mas o batismo dele vai acontecer depois que ele está morto. E criou uma grande divisão no corpo de Cristo. Daí é que vai surgir logo a Igreja Católica Apostólica Romana. Longe de ser algo bom, foi algo ruim para a Igreja de Cristo. Então nós devemos de ter muito cuidado, sim, com aquilo que parece ser bom, mas qual é a ideia?
o que vem por detrás, o que realmente está escondido detrás de um projeto, de um ensinamento. É mudar a nossa maneira de pensar, é mudar a nossa crença, é mudar a nossa fé, é nós impor outra cultura que não é a cultura do reino de Deus. Devemos de permanecer fiéis. Daniel é um exemplo de fidelidade a Deus. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã, quero louvar-te, quero agradecer-te por este novo dia de vida, Senhor amado, que Tu nos dás. Senhor, aqui hoje é feriado, mas tem muitas pessoas das demais cidades que estão agora, neste momento, saindo para os seus trabalhos, Senhor, crianças, jovens, adolescentes, em caminho aos colégios, faculdades, creches. Outros, Senhor Deus, que estão já trabalhando nas fábricas, no transporte, em diferentes lugares, meu Deus. Senhor, que Tu venhas guardá-los, que Tu venhas livrá-los, ó Deus, que Tu venhas protegê-los, ó Pai, de toda ideologia contrária, de todo ensinamento contrário, de toda cultura contrária à cultura do reino de Deus, Senhor. Guarda-os e protege, Senhor amado, ali nos seus trabalhos. Livra-os de toda sorte de acidente, meu Pai. As crianças, jovens, adolescentes, livra-os também, meu Pai, daqueles professores que vêm, Senhor Deus, com ideologias que vão em contra da Tua palavra, Pai. Aqueles que ficarem em casa, livra-os dos acidentes domésticos, fortalece a saúde de cada um deles, ó Pai, guarda-os, Senhor Deus, debaixo da Tua poderosa mão. E Te pedimos, Senhor, que esta semana, ó Pai, apesar das circunstâncias, Senhor Deus, venha ser uma semana abençoada, venha ser uma semana, Senhor Deus, onde ao chegar o final de semana nós possamos olhar para trás e dizer: a mão de Deus se moveu ao meu favor, ao seu favor. Deus vem abençoar poderosamente sua casa, sua família. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja permanentemente no seu lar. Que nem o espírito maligno, nem maldição alguma venha tocar a porta da sua casa. Assim como tampouco nenhum homem ou mulher malintencionado venha bater na porta da sua casa. Que a proteção de Deus esteja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Alfredo, bom dia, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Amanhã estaremos novamente aqui quando sejam 7 horas da manhã com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas desde agora e para sempre. Amém.